aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender o porquê da música pop brasileira dever sim uma reparação histórica para Vanessa Camargo. Ontem, uma situação dominou as redes sociais após uma fala da Anitta, onde ela afirma que não aceita ser comparada com ninguém porque ninguém está no nível dela. Eu tô aqui já tem 13 anos. Não me compare com alguém que acabou de chegar ontem e, né? Por favor. A pessoa chegou, já tá tudo capinado, eu já abri as portas, construí a parede, fiz a porta, abri. Obviamente essa frase dela foi tirada de contexto e levada para trocentos outros, mas de certa forma isso sempre acontece. No meio dessa confusão toda, o nome de Vanessa Camargo foi vinculado a esse hate contra a Anitta, onde muitos começaram a dizer que de fato ela era a grande precursora de todo o movimento embrionário pop que a gente teve aqui no Brasil. Porém, ao mesmo tempo eu fiz uma crítica em relação a isso, porque as pessoas afirmam isso de Vanessa, mas não valorizam o trabalho dela no final das contas, como nós estamos testemunhando no lançamento de Livre, que poucas pessoas estão comentando e é absurdo. Nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouco mais de como a Vanessa Camargo colocou esse embrião pop dentro do Brasil e como isso refletiu, não só na geração da Anitta, mas na própria geração da Vanessa de uma forma absurda. E é isso que a gente tem que valorizar muito numa artista do calibre dela. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. É claro, gente, dizer que o Brasil deve uma reparação histórica a Vanessa Camargo é obviamente uma interpretação totalmente subjetiva, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que de fato ela teve um impacto muito grande para simplesmente as pessoas mencionarem ela somente nessas situações aí. Vanessa foi uma das pioneiras do pop dentro do Brasil. No final dos anos 90, assim como também nos anos 2000, a música brasileira era muito dominada pelo sertanejo, assim como também o pagode. E o surgimento de Vanessa refrescou o mercado e fez com que as pessoas criassem outros hábitos de consumo de música aqui dentro do nosso país. O fato de Vanessa ser uma pessoa adepta ao pop contemporâneo, assim como também uma pessoa que viveu o pop contemporâneo daquela época, fez com que ela pudesse fundir diferentes elementos musicais que contribuíram para ela expandir o cenário da música pop brasileira. A música de Vanessa Camargo muitas vezes incorporou tendências pop internacionais, ajudando a apresentar ao público brasileiro sons e estilos que eram populares no exterior, principalmente levando em consideração que Vanessa é uma artista da era analógica do pop brasileiro. Essa influência intercultural da Vanessa ajudou muito a globalização da música pop dentro do Brasil naquela época. Ou seja, o efeito Vanessa fez com que a gente ouvisse outras coisas que eram sucesso em outros países, principalmente levando em consideração que ela fez versões de grandes músicas de sucesso de um ano antes ou até mesmo do ano que ela estava lançando seus trabalhos musicais. E isso ajudou muito também a elevar o nível da produção musical dentro do Brasil. Os 3 primeiros álbuns de Vanessa vieram notavelmente com hits de outros artistas cantados em português. Um exemplo é a música Breathe, de Faith Hill, que se tornou na mão de Vanessa Eu Posso Sentir, assim como também Stay, que virou Eu Sei, e por aí vai. Vale lembrar que a Vanessa simplesmente não se baseou somente no mercado dos Estados Unidos quando se fala em música pop. Ela também se aventurou muito na música latina, trazendo isso para o seu repertório. E isso fica ainda mais em ênfase quando ela lança o disco W e a gente testemunha, por exemplo, um reggaeton original feito em português, que foi a música Amor Amor e que foi meio que a primeira artista brasileira a fazer aquilo naquela época. Vale lembrar que ela estava seguindo uma tendência que estava acontecendo em mercados latinos pela explosão da música Gasolina.
A música de Vanessa conseguiu ultrapassar as barreiras e atraiu ouvintes além dos tradicionais fãs de pop. Sua capacidade de incorporar elementos de vários gêneros tornou sua música acessível para uma ampla gama de ouvintes, permitindo que ela cruzasse diferentes segmentos demográficos. Sendo assim, Vanessa não era ouvida só por adolescentes, mas ela também atingia mulheres de meia idade e principalmente o público LGBTQIAP+, que naquela época ainda era muito escondido. O efeito embrionário de Vanessa Camargo naquela época como uma artista solo fez com que outros artistas também começassem a surgir. E é muito importante a gente usar a palavra embrionário porque era somente uma pessoa fazendo aquilo. Para de fato virar uma cena, virar uma tendência, criar um mercado daquilo, é necessário que outros artistas também façam o mesmo. É claro que a gente tinha algumas pessoas fazendo isso, obviamente ao lado da Vanessa, mas como ato solo, a Vanessa foi muito forte de enfrentar tudo aquilo sozinha e pouca gente leva isso em consideração. Vale lembrar que também o sucesso da Vanessa ajudou muito a mulheres chegarem no topo naquela época, porque era muito difícil, a indústria era totalmente dominada por homens. As apresentações ao vivo de Vanessa, muitas vezes acompanhadas por coreografias energéticas, assim como também os cenários visualmente atraentes, contribuíram muito para a popularidade dela aumentar e principalmente estabelecer um padrão para novos artistas daquele momento. A presença de palco e performance dinâmica também ajudou muito isso. Tanto que popstars daquela época como Kelly Key, Luca e principalmente as famosas girl bands como Rouge, assim como Banana Split, seguiram muito o modelo que Vanessa tinha estabelecido naquele ponto. Muita gente acha que a partir do momento que você nasce pop, você deve morrer pop. Só que isso não é uma coisa muito legal quando a gente leva em consideração a longo prazo uma carreira. Principalmente porque, sim, muita gente tem mais o que oferecer do que somente uma coisa. Ao longo da sua carreira, Vanessa experimentou diversos gêneros musicais, assim como também estilos, mostrando a maleabilidade da música pop e principalmente sua capacidade de se adaptar às novas tendências. Essa versatilidade demonstrou que a música pop pode ser um gênero dinâmico e que também está em constante evolução. Se pegarmos, por exemplo, para fazer uma análise do primeiro álbum de Vanessa, ela tem um foco total no pop e dance pop. O primeiro disco dela, o auto-intitulado Vanessa Camargo da trilogia, como eu disse, traz músicas mais cativantes e animadas, assim que também mostram sua sensibilidade. Quando Vanessa fez o seu segundo disco, ela resolveu amadurecer um pouco mais e começou a fazer músicas que incorporavam temas e paisagens sonoras mais inteligentes. O projeto Transparente, por exemplo, assim como também o seu álbum Total, que vieram depois daquele momento de auge pop na sua carreira, começaram a explorar muito mais o R&B, que era algo que estava crescendo na indústria. Só que é claro, quando a gente fala em Vanessa, automaticamente a gente é levado para meados de 2010, onde ela estava fazendo um dos projetos mais ambiciosos que o Brasil já teve, que foi a era eletrônica dela, né? Ela começou com o disco Meu Momento em 2009, mas em 2010 que de fato isso daí tomou uma proporção completamente nova. O sucesso do Meu Momento, da música Fly, o feat com o Ja Rule, todo o sucesso na MTV, a nova imagem da Vanessa chamou muito a atenção e ela era simplesmente uma das mais tocadas do Brasil. Mas é claro, né, gente, não tem como a gente falar de Vanessa e não falar do disco DNA, que foi o grande álbum da carreira dela, que além de ser um álbum em inglês, mais do que nunca reflete essa referência da Vanessa de sempre estar acompanhando tendências que valorizam quem ela é. O DNA construiu provavelmente a maior base de hits pop da Vanessa que nós conhecemos hoje. A gente pode citar Shine It On, a gente pode citar Stick Though, a gente pode citar a própria título DNA, a gente pode citar diversas outras músicas que fizeram parte disso, assim como também o próprio DVD daquele show, que foi simplesmente um dos maiores acontecimentos que nós já tivemos no pop brasileiro. Na verdade, até hoje o show da DNA Tour é referenciado que mais gerou um padrão para shows de artistas pop dentro do Brasil, principalmente para os que gostavam de gravar DVDs.
Após isso, Vanessa lançou alguns projetos diferentes, como por exemplo o disco 33 de 2016, que dividiu um pouco a opinião dos fãs, assim como também o disco Universo Invertido, que foi um comeback dela para o seu pop, mas também para o seu som mais melódico do começo dos anos 2000. Mas agora ela está provavelmente no melhor capítulo da sua vida com o lançamento do disco Livre, que reflete todos os seus pontos fortes, trazendo uma música bem amigável para o rádio e que faz com que a gente se sinta muito, mas muito bem. Curiosamente, a versatilidade de Vanessa sempre foi uma das coisas que mais colocou em xeque a credibilidade musical e artística dela. Por quê? Por ela ser filha de um dos artistas mais importantes da história do Brasil, automaticamente a Vanessa era chamada de Nepo Baby, né? Ou seja, aquela filha que conseguiu alguma coisa porque o pai estava numa determinada posição. Só que com o que a carreira dela foi desenvolvendo, ela provou totalmente o contrário disso. Só que a maioria das pessoas não tem o entendimento suficiente para ver esse tipo de evolução que ela fez. Então, mais do que nunca, a Vanessa provou que ela não é um Nepo Baby. Ela soube sim criar o caminho dela e fazer com que o caminho dela se tornasse muito, mas muito foda. E eu ainda me atrevo a falar, né? Se você coloca a Vanessa, por exemplo, do lado do pai dela no aspecto de criação musical, a Vanessa deu um show de versatilidade bem diferente do pai dela. A Vanessa continuou construindo um legado bem foda, colaborando com artistas, não somente do nosso mercado, mas principalmente colaborando com artistas internacionais. Um exemplo que foi a música com Ja Rule, Fly, tá aí pra provar isso pra gente, né? Um dos maiores hits de 2009. Porém, a gente também pode colocar o feat dela com Soulja Boy, a música Turn It Up, que também virou um grande hit de balada e é outro feat assim bem, vamos dizer assim, ousado. Esse co-branding que ela fez com que a nossa indústria começasse a aceitar mais esse tipo de coisa e que também chamasse a atenção de outros artistas em outros países para fazer o mesmo aqui. A Vanessa conseguiu cruzar as fronteiras geracionais. Ao mesmo tempo que ela vendeu para os adolescentes do passado, hoje ela vende para os filhos desses adolescentes que ouviam o trabalho dela. Isso é um efeito da versatilidade. Sua capacidade de se conectar com os ouvintes mais velhos, assim como mais jovens, se destaca pelo apelo atemporal que o som pop que ela tem faz. Porém, o grande motivo de eu ter feito esse vídeo é a recente discussão sobre a Anitta ter pavimentado o pop na geração dela, coisa que sim, ela fez, mas isso não significa que o movimento antes dela nunca existiu. O que diferencia a Vanessa da Anitta nessa situação toda é que a Anitta tinha um mercado micro e ela resolveu levar isso para o macro. É óbvio que a era digital teve total influência nesse tipo de posição que ela fez. Como eu disse, a Vanessa é uma artista da era analógica. Ela vendia CDs no passado. Para você poder ouvir uma música da Vanessa, você tinha que esperar na rádio. Então existia um outro tipo de consumo na época dela. Então imagina internacionalizar uma carreira naquele momento. Isso é o que pouca gente pensa. A Vanessa optou por fazer o contrário da Anitta com o passar do tempo. Ela foi fazendo projetos que eram mais ambiciosos e voltados para um determinado público que de fato abraçava ela muito mais. Isso fez com que ela saísse do macro e fosse para o micro, o que não é uma coisa errada, porque hoje ela consegue se manter estável, porque o nicho dela é extremamente apaixonado por ela, mas também bate numa determinada porta onde as pessoas muitas vezes esquecem que ela foi o que ela foi. Porque também a Vanessa nunca foi uma pessoa que precisou se vangloriar, vamos dizer assim, dos feitos que ela fez, o que eu sempre achei muito errado, porque sim, ela tinha que ter se vangloriado mais, sim, ela tinha que ter aceitado mais esse mijo, e ela não fez isso, exatamente que a personalidade dela não é essa. Já no caso da Anitta, isso daí vai para um caminho diferente, e abre outra margem de interpretação, mas isso aí é um tema para outro vídeo. O que eu quero dizer é que é essencial reconhecer as contribuições de Vanessa Camargo. A evolução da música pop é um esforço coletivo que envolve muitos artistas, produtores, compositores e profissionais da indústria. O crescimento de qualquer gênero é influenciado por uma variedade de fatores, e atribuí-lo a apenas uma artista pode simplificar demais o complexo processo de desenvolvimento cultural da indústria fonográfica dos dias atuais. Mas a influência dela é incontestável. A gente testemunha todo dia aí as pessoas citando Vanessa em alguma coisa ou em algum momento, porque a música dela fez muito isso. Eu só fico extremamente triste da maioria das vezes que as pessoas vão falar de Vanessa, eles vincularem simplesmente para poder atacar outra pessoa. Isso daí é algo que não me desce. Ok? Comenta aqui sua opinião sobre tudo isso que eu disse, que eu quero saber o que você tem para poder me dizer. Fechado?
Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!